Olá pessoal, professor Joaquim Scavani mais uma aula e na aula de hoje nós vamos começar a fazer nosso sistema de colisão do nosso jogo Firebird, tá? Flappy Bird. Firebird é o banco de dados, eu fico confundindo. Então vamos lá. O nosso jogo, ele agora só falta o sistema de colisão. Colidiu, parou. Como que a gente vai fazer esse sistema de colisão? É um cálculo matemático que não é tão complicado de se entender. Basta prestar bastante atenção. Então vamos lá para a gente entender esse cálculo aí. Eu fiz uma ilustração visual aqui para a gente ver direitinho o jogo. Eu peguei aquela mesma das barreiras, só coloquei o passarinho aqui em cima, tá? E aqui eu vou explicar para vocês melhor como que vai funcionar esse cálculo, tá? O passarinho, ele vai subir aqui no eixo Y, ó. O eixo Y é esse aqui, ó. Certo? Ele vai subir e descer no eixo Y. E o jogo, ele vai rodar no eixo X, certo? Como que eu sei que houve uma colisão? Quando o eixo X, né, o passarinho e a barreira ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Ou seja, o eixo Y e o eixo X do passarinho e da barreira se encontram, tá? Como que eu faço esse cálculo? Ó, notem que o eixo, por exemplo, o passarinho aqui, eles estão se encontrando no eixo Y e no eixo X, certo? Mas se eu deixar aqui, ó, aqui no meio, eles se encontram no eixo X, ou seja, se eu pegar o valor de X dessa barreira, que o X é assim, né? No comprimento, se eu pegar o valor de X, vamos dizer que é 600. Aqui também vai ser 600. Então, eles se encontram aqui. Só que na altura eles não se encontram, tá? O primeiro detalhe é esse. Então, vocês têm que pensar nisso. Como que eu sei? Não basta para mim pegar a posição do elemento, porque a posição do elemento ela é sempre esse ponto aqui, ó, é o ponto cantinho aqui do elemento. Então, para eu saber o tamanho, eu tenho que saber a dimensão do elemento. O tamanho do elemento é a posição left ou top, tá? Que é essa posição superior aqui, mais o comprimento do elemento, tá? Ou a altura do elemento. Bacana? Então, eu tenho que saber, ó, notem que para o meu pássaro colidir com a minha barreira no eixo X, ele tem que ter passado esse ponto desse ponto aqui da barreira, certo? Ó, esse ponto aqui, esse canto aqui, tem que ter passado desse canto da barreira, certo? Mas esse canto aqui não pode ter passado desse canto, porque senão ele já passou a barreira. Então ele não colide mais com ela, ó. Ele passou aqui. Então, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, tá? É a barreira que tem que andar, ó. Ó, ele passou a barreira aqui, ó, não colide mais com ela, certo? Então, vamos escrever matematicamente isso que eu acabei de falar? Vamos lá? Então, ó, só vou escrever matematicamente aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Ó, só vou escrever matematicamente aqui, ó. Vou dizer que P é o pássaro, tá? P é o pássaro. Então, P ponto, tá? Left, ó, left, mais, que é esse ponto aqui, tá? Esse ponto left aqui. Mais P ponto, comprimento dele é o width, tá? P ponto width, ou seja, o left mais o width tem que ter passado do ponto left da barreira, ó. Ponto left da barreira é esse aqui, ó. Que é o ponto inicial da barreira aqui. Então, ó, eles têm que ser maior, ou seja, maior no eixo X, passou maior do que a B de barreira ponto left, tá bom? O B de barreira. Vou até adicionar esse comentário aqui, para a gente não esquecer, depois não ficar confuso. Então, ó, vou dizer aqui que P é igual a pássaro e B igual a barreira, tá? Certo. Então, ó, ele passou. Só que nesse caso aqui, ó, ele também passou. Ó, ele também já passou do ponto left. Por isso, eu tenho que colocar uma condição aqui, certo? Uma outra condição aqui, onde eu digo o seguinte, ó. Aí eu uso o E comercial, que é o end da programação JavaScript, né? Eu uso o E comercial, onde eu digo o seguinte, ó. Onde eu digo o seguinte, aqui, ó, vou dizer o seguinte, agora eu tenho que dizer o quê? Que a minha barreira, como que eu sei que ponto é esse aqui, ó, esse ponto final? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, é a barreira ponto left mais o comprimento da barreira, ó, ponto left mais o width da barreira. Width da barreira, bacana? Feito isso aqui, ó,
eu já sei que esse ponto é esse aqui. Aí eu tenho que dizer que esse ponto aqui tem que ser menor ou igual, certo? Ao ponto left, que é o ponto final do pássaro aqui. O pássaro passou todo? Então, vai ser P.left, tá? Então, ó, o que eu estou dizendo aqui? Que o meu pássaro, quando ele passar bem aqui, ó, ele passou aqui. Passou do ponto left aqui, ó, passou do ponto left aqui, ele já não colide mais. Então, para ele colidir, ele tem que ter passado do início da barreira, ou seja, ele tem que ter, esse ponto dele tem que ter passado desse ponto left aqui da barreira, certo? Eles têm que ter passado, esse início do pássaro tem que ter passado daqui, certo? E o final do pássaro não pode ter passado aqui, porque se passou, já era, já cruzou a barreira, certo? Então esse é o jeito dele colidir, só que isso aqui é a colisão em X, tá? Então eu vou colocar assim, ó, CX, colisão em X, tá? Colide ponto X. Colide X, tá? Colide X, tá? Então esse aqui é o colide X. E para ele ser verdadeiro, não basta ele não colidir em X, ele também tem que colidir em Y, tá? Ele tem que colidir nos dois ângulos, porque vocês viram, ó, nós, por algum período de tempo, ó, por um período de tempo, nós atendemos essa condição, tá? Nós atendemos essa condição aqui, ó. Por um período de tempo nós atendemos, quando ela passou aqui. Ó, eles ocuparam o mesmo espaço de X. Porém, ele passou aqui ocupando o mesmo espaço de X, mas não colidiu. Por quê? Porque ele não estava no mesmo espaço de Y. Então, vocês têm que fazer a mesma coisa com o de Y. Quando que ele vai colidir em Y, pessoal? Notem, ó. Quando o ele for o topo do pássaro, que é essa parte aqui, ó, o A ponto topo, o P ponto topo. Opa! Não é isso que eu quero, não. Eu quero editar isso aqui. Isso. Aí, ó. Então, eu digo assim, ó, P ponto topo, ou seja, a parte de cima do pássaro aqui, ó, a parte do topo do pássaro aqui, certo? Do pássaro, ela for maior, tá? Ou mais o tamanho do pássaro, né? O weight do pássaro, então P.weight. Então, ó, quando isso aqui, ó, essa parte do pássaro aqui, ó, for menor ou maior ou igual o maior ou igual ao topo da barreira, barreira.top, tá? Ou seja, quando o topo do pássaro, tá? Topo do pássaro aqui, mais o weight, ele for maior do que a barreira, ou seja, essa parte aqui tá abaixo do início da barreira, tá? Abaixo do início, então aqui ele é maior. O início da barreira aqui é 0, ó. Então qualquer número aqui ele vai ser 0. Só que esse aqui também serve para esse de baixo. Então, ó, o início dessa barreira aqui, vamos dizer que ele é 800. Aqui ele está em 700, tá? Aqui ele está em 700, ó. Esse ponto aqui é 700. Porque aqui ele começa em 600 e tem mais 100 e 700. Tá entendendo? Só que quando chega aqui, ele está em 800. Então é isso aqui que ele vai atender, ó. Pá, bateu aqui, tá? Bateu aqui. Mas ao mesmo tempo, ele tem que estar acima do final da barreira. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Aí eu vou dizer que o final da barreira, ou o final da barreira, né? Ou o começo da barreira, ó. A barreira.top é o mesmo cálculo de cima, só muda o weight, ó. B.top, barreira mais ponto top, ou seja, o começo da barreira, certo? Começo da barreira, lá nessa aqui é o 0, nessa aqui é o 800, no exemplo fictício que a gente tá dando, tá? Mais o tamanho da barreira, né? Que vai ser o B.weight, tá? Altura, mais a altura da barreira, certo? Ela tem que ser menor, eles têm que ser maior, tá? Eles têm que ser maior ou igual ao topo do pássaro, tá? P.top, tá? Professor, eu não entendi. Vamos lá, vou explicar. Ó, notem aqui, ó. Então o pássaro, o final dessa barreira aqui não é essa? Ó o topo do pássaro aqui, ó.
Então, se ela for, né, se ela for maior, o tamanho, esse tamanho for maior do que o topo do pássaro, que é esse caso aqui, ó, ela é maior, tá vendo? Ela tá chegando aqui abaixo do topo do pássaro, bateu, entendeu? Se ela for menor, ó, não bateu, tá? Então, essa primeira condição, ela vai verificar se o pássaro está passando. Se o pássaro está passando por cima da barreira. Essa primeira aqui, ó. Se ele não conseguiu passar por cima. E essa segunda vai verificar se ele passou por baixo, tá? E ele só vai ser verdadeiro, ou seja, ele só vai colidir se o colide X, tá? E o colide Y forem verdadeiros, tá? Ou seja, ele tem que colidir no X e no Y para dar certo. Por quê, professor? Porque olha só, se o pássaro estiver aqui, ele está na mesma altura da barreira 1. Tá, mas ele não ocupa o mesmo espaço em X, então ele não pode colidir. Bacana? Então esse é o cálculo matemático. Se vocês ficaram com dúvida nesse cálculo, assistam esse vídeo de novo, com calma, entendeu? Prestem atenção na ilustração, a altura, comprimento, que vocês vão entender bacaninho isso aqui, tá bom? Então, resumindo, se o pássaro, o ponto esquerdo do pássaro mais o idit, certo? For maior do que o ponto inicial da barreira, certo? E ao mesmo tempo, o ponto final do pássaro, ou o ponto left do pássaro, né, que é esse ponto aqui, for menor do que o ponto inicial da barreira aqui e o ponto mais alto tamanho da barreira, que dá esse ponto final aqui, então ela colidiu em X. E se o topo do pássaro mais a altura do pássaro for maior do que o topo, certo? Maior do que o topo, que nesse caso aqui deu verdadeiro e nesse caso aqui deu falso, tá? Dessa barreira. E ao mesmo tempo, a barreira ponto topo mais o exit, né, for maior ou igual ao topo do pássaro, ou seja, nesse caso aqui não deu verdadeiro, deu falso, porque ele não é maior do que o topo do pássaro. Agora, se eu puxar o pássaro para cá, ela vai ser maior do que o topo do pássaro. Então, o pássaro vai ter colidido com essa barreira aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula um pouquinho chata, que é matemática, né? A gente fez alguns cálculos, mas isso vai facilitar a nossa programação na próxima aula. Então, um forte abraço e até a próxima aula.